Olá, graça, paz, shalom aleichem, shaver, boker tov, leila tov, shalom lachema, shalom aleichem. Boa noite. Me fizeram a pergunta, professor Fabrício, irmão Fabrício Barreto, o que o irmão tem a dizer sobre Bíblia Sagrada, sobre o cânon da Bíblia, né? Velho e Novo Testamentos, teologia bíblica, sobre os livros chamados livros apócrifos, né? Ou deuterocanônicos, ou pseudoepígrafos, ou pseudoepígrafe, né? Apócrifo é uma palavra técnica que quer dizer oculto, espúrio ou escondido. Epigráfico vem da palavra grafê, né, que quer dizer escrita ou escritos. Pseudo quer dizer falso. E deuterocanônico, né, a palavra deutero quer dizer segundo. Canônico vem da palavra cânon ou cana, que quer dizer régua, regra, catálogo, lista, que compõe a lista dos 39 livros escritos no Antigo ou Velho Testamento e 27 livros chamados canônicos no Novo Testamento, né? Nas Bíblias evangélicas ou protestantes. Na Bíblia católica existem 7 livros, né, que são mais ou menos, por exemplo, Tobias, Esther, Judite, Sabedoria de Salomão, Ben Sirácida ou Ben Sirá, Eclesiástico, Baruque, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, adições no livro de Daniel, de Esther, Canção dos Três Jovens, Bel e o Dragão, a história de Susana, Oração de Manassés, o primeiro livro, segundo, terceiro e quarto livro de Esdras, o livro de Manassés, não é? Atos de Paulo, Atos de Pedro, Evangelho Apócrifo de Tomé, Evangelho de Maria, Natividade de Maria, Evangelho da Infância de Jesus, que é um texto armênico, ou armênio, né? Basicamente, os apócrifos, existem 3 tipos ou 4. Primeiro, os canônicos, ou seja, que estão na lista, inspirados por Deus. O segundo, deuterocanônicos, segundo a Igreja Católica e outras, que foram acrescidas no cânon, que não está na Bíblia hebraica. Alguns estão na Septuaginta, ou Septuaginta, a chamada versão dos 70, que é a Bíblia grega, traduzida do aramaico e do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Septuaginta é a versão dos 70, a Bíblia grega do Velho Testamento. Os chamados apócrifos, os pseudoepígrafos. Por que é pseudoepígrafo? Simplesmente por uma razão única. Uma das explicações plausíveis e possíveis é que, por exemplo, eu escrevo um livro, mas o meu nome é Fabrício Barreto, mas outra pessoa escreve um livro e aquela pessoa não é conhecida nem pela igreja, nem pela comunidade, nem na família, nem naquela cultura. Então a pessoa vai e escreve o livro no meu nome, Fabrício Barreto, atribuindo aquele escrito, aquele texto, ao Fabrício. Mas não foi o Fabrício que escreveu, por isso que é chamado pseudoepígrafo ou pseudoepígrafe. Quer dizer, vem da palavra grafê ou grafia grega, quer dizer escritos. Não é? Então, não tem uma origem conhecida. É um documento que começou do 2º século antes de Cristo e foi escrito até o 10º século depois de Cristo. Basicamente, são 113 apócrifos. Não é verdade? São 52 apócrifos do Velho Testamento
e 71 apócrifos do Novo Testamento. 61 no Velho, Antigo, e 71 mais ou menos apócrifos ou pseudoepígrafos no Novo Testamento. Aí você indica aí escrever o livro, né? Fossati, Maria Helena de Oliveira Trica, que escreveu o livro Os Apócrifos, os Pseudoepígrafos, né? Os proscritos da Bíblia. Apócrifos, os proscritos da Bíblia, da professora e teóloga Maria Helena de Oliveira Trica. Gustavo Vasques Lozano, né? Charles River, Rubem Cabral, Luiz de Moraldi, da Loyola e da Vozes. Então são estudiosos que escreveram sobre os apócrifos da Bíblia, né? Que tem razões históricas e religiosas. O primeiro a cunhar essa frase, essa palavra, a chamar esses livros de apócrifos, foi São Jerônimo no quinto século, o mesmo que escreveu a Bíblia Vulgata, a Bíblia Latina, né? Traduzida do hebraico, do grego para o latim, vulgar. Por daí a palavra Vulgata, né? Jerônimo do quinto século, a pedido, encomendado pelo Papa Damaso, então Papa da época de Jerônimo, teólogo do quinto século. Ou seja, mas que tem uma função jurídica e literária, né? Então apócrifo quer dizer, a grosso modo, escondido, não canônico ou não inspirado, coisas escondidas ou ocultas ou espúrias. Aí você tem aí Odres de Salomão, porque, na verdade, no cânon hebraico, católico e protestante, existem pelo menos 3 tipos de categorias e divisões na Bíblia. Torá, que são os textos de Gênesis até o Deuteronômio. Neviim, que vai de Juízes e Josué até os 12 profetas menores. Ketuvim, que vai de Salmos, Provérbios, Jó, textos sapienciais como Jó, Provérbios, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, e chamados 5 rolos. Então, o cânon católico é o mesmo cânon da Septuaginta, chamada versão grega, né? Versão dos 70, ou Septuaginta. Então, os católicos e os protestantes, qual é a diferença? Martinho Lutero e companhia, eles dividiram a Bíblia, tirando esses livros apócrifos, ou seja, 7 livros a mais. No cânon católico tem 72 ou 73 livros chamados apócrifos. Pelos católicos é chamado deuterocanônicos, ou seja, foram incluídos no cânon cristão da Bíblia tardiamente. Aí vem o concílio ecumênico de Cartago, vem de Jâmnia, o concílio de Trento do século XVI, depois vem o concílio Vaticano I, o concílio Vaticano II, que referendaram esses tais textos deuterocanônicos, né? Aí você tem Judite, Sabedoria, Eclesiástico, né? Mas no cânon protestante e evangélico não tem esses livros a mais. São 66 livros no cânon. 39 livros e textos no Velho e Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, fazendo um total de 66 livros no cânon das Bíblias protestantes. No cânon católico tem 72 ou 73, né? Difere de, por exemplo, eles têm adições de Daniel, porque Daniel vai até o capítulo 12, mas na Bíblia católica vai ao capítulo 13 ou 14. Aí tem a história de Bel e o dragão, Susana, Canção dos 3 jovens, por isso que são 13 capítulos de Daniel na Bíblia católica. Na Bíblia protestante ou evangélica só tem 66 livros e o livro de Daniel são 12 capítulos.
Agora, na Bíblia ortodoxa grega, siríaca e copta, egípcia e armênia, né? A Bíblia ortodoxa oriental, são 78 livros, se eu não me engano. Porque eles incluem esses deuterocanônicos, que é da Bíblia católica, que não tem na protestante, a Bíblia protestante, e mais alguns livros, por exemplo, Salmos 151. Salmos só vai até 150 capítulos. Na Bíblia ortodoxa grega e armênia e copta egípcia, né, siríaca, o oriental, tem Salmos 151 e alguns livros a mais, Oração de Manassés e outros livros. Por isso que é considerado apócrifo ou deuterocanônico ou pseudoepígrafo ou epigráfico. Mas esses livros têm valores históricos, como história, como arqueologia de lugares, de terras, de língua, de povos e cultura judaica, cultura do Segundo Templo, né, chamado judaísmo tardio, o período interbíblico, né, conhecido 200, 300 anos antes do nascimento de Jesus, e vai até o Novo Testamento. Na época de Jesus, na época de Paulo, eles já conheciam esses textos, como o livro de Enoque, por exemplo, o livro de Esdras, o livro de Adão e Eva, o Gênesis apócrifo, canção Os Filhos das Trevas contra os Filhos da Luz. Então, tem várias situações, né? Enfim, que contradizem a Bíblia católica, e contradizem a Bíblia protestante, que tem 66 livros. E no caso da Igreja Ortodoxa grega, siríaca, copta, armênia, né, são 78 livros. Eles incluem no cânon deles outros livros. Mas basicamente isso sobre os apócrifos. São textos não autorizados pela Igreja, que durou mais ou menos 4 ou 5 séculos para serem incluídos no cânon, que mais tarde, no Concílio de Trento, século XVI, e depois, em 1960, 50, década de 50 da nossa era, o Concílio Vaticano I e II, os papas, os cardeais, os teólogos da época, né, adotaram isso no cânon da Igreja Católica, que tem 72 ou 73 livros, e no cânon da Igreja Evangélica e Protestante não existe, só tem 66 livros, que Martinho Lutero, Calvino, Zwingli e outros, menos Simons, da ala batista, tiraram do texto do cânon protestante, digamos assim. Mas é tido como história, valor, não é inspirado por Deus, porque fala de oração pelas obras, salvação pelas obras, fala de reencarnação. Alguns textos desses falam sobre autoriza a missa, salvação depois da morte, ensina a pessoa a mentir, fala sobre magia negra, espiritismo, os livros apócrifos, mas a meu ver, Fabrício, eu vejo como valor histórico e documental, ok?